Creepypasta, um termo criado para definir histórias de terror ou lendas urbanas que são divulgadas através da internet, como em fóruns ou demais redes sociais. Um gênero muito conhecido são os ROM hack, ou jogos alternativos, sendo eles histórias baseadas em algum jogo que foi modificado de alguma forma que contém elementos misteriosos que não deveriam existir no jogo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? On-X levers, Lightning power, with turbo Nintendo's new power set. Come on! Yeah! Computer, get the power to wireless remote for your Nintendo Entertainment. Bing, bang, walla, bing, bang. How can you go wrong? So you need a controller with a... Oh! What? The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Lançado em 83 no Japão e em 85 nas Américas, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, ou talvez até Nintendinho aqui no Brasil, é um console de 8 bits e de cartuchos que começou rapidamente a sumir das prateleiras das lojas, assim que foi lançado. Era o presente de Natal dos sonhos das crianças. Até porque, né? Fliperamas eram muito legais, todo mundo concordava, mas quem não iria querer videogames no seu próprio quarto? Então o NES basicamente ressuscitou os jogos dentro de casa depois da quebra de 83. Foi também nesse console que surgiu as franquias de Metroid, de Zelda e até o mais famoso Super Mario Bros., que mais de 40 milhões de cópias foram vendidas. E também o console apresentava vários acessórios que também melhoravam a jogatina, tornando assim o NES um dos computadores domésticos mais famosos da época. Em exceção da União Soviética, o console foi vendido em todas as regiões do mundo. Pra ter uma noção, cara, nos anos 90, 30% das famílias americanas possuíam o NES em casa. Isso era muito mais do que computadores pessoais, que eram só presentes em 23% das casas americanas. E, até hoje, foram vendidas mais de 60 milhões de unidades do NES. Realmente foi um dos maiores sucessos da Nintendo, estando no 13º lugar dos consoles mais vendidos do mundo, e o terceiro entre os consoles lançados antes dos anos 2000. Foi realmente uma explosão. Em 88, foi lançado um jogo que tá longe de ser um dos jogos mais vendidos do NES, mas o que realmente ficou famoso foi a sua história, digamos, perturbadora por trás. Não a história do jogo em si, mas a história do que esse jogo causou para uma pessoa. Bom, e agora sente-se aqui, do meu ladinho, que a gente vai iniciar essa jornada. Mas, antes da gente começar a história de um dos maiores mistérios dos jogos de NES, outras histórias ainda precisam ser contadas. O Genshin Impact entrou em contato comigo e disse: "Ei, Goulart, eu tô vendo que você é bom em contar histórias. Você acha que poderia ajudar a contar a nossa? Então, vamos lá." Tudo começou com 2 irmãos viajantes que estavam lá de boa, só que foram separados por uma deusa. E um ela leva como refém e o outro fica no mundo de Teyvat. E nesse mundo, o irmão encontra Paimon, que é uma fada que o guia para encontrar sua irmã desaparecida. Explorando o mundo, o irmão chega em Mondstadt, o país do deus Anemo. Lá, ele descobre que Dvalin, um dragão protetor, ou seja, que era para proteger a cidade, se tornou uma ameaça para ela. Então o viajante faz novos amigos e junto a eles foram investigar o caso e descobrem que Dvalin estava ligado à Ordem do Abismo. Então eles o derrotam e o curam. E também é revelado que um dos amigos, o Venti, é o deus Anemo. Doideira. Só que depois, uma mulher chamada Signora aparece e rouba do Venti a sua gnose, que é o conhecimento. E ela é uma das 11 precursoras de Fatui, que quer ter o conhecimento de todos os 7 deuses para aumentar o seu poder. Depois disso tudo, o irmão segue para Liyue, o país do deus Geo, que aparece uma vez por ano no evento. No entanto, no dia do evento, o deus Geo cai do céu e parece que foi assassinado. E como você é o forasteiro, você, é claro, é o principal suspeito. Só que o Childe, um dos precursores de Fatui, consegue te salvar. E depois ele te apresenta a Zhongli, que trabalha na funerária e quer dar um funeral adequado ao deus que morreu. Zhongli então revela onde está o corpo do deus Geo, mas Childe não encontra a gnose do deus e desperta o deus anterior,
Ozial. Eles lutam então contra esse deus anterior. Então, seguindo viagem para o terceiro país, o irmão encontra um cara misterioso chamado Denzlev, que busca uma relíquia. E procurando por ela, ambos encontram a irmã que tinha sido sequestrada. Só que ao tentar resgatá-la, o irmão descobre que ela faz parte da Ordem do Abismo. Sem sucesso, ele parte para Inazuma, o país da deusa Eletro, chamada de Raiden Shogun. Lá, o irmão conhece Toma e Ayaka, que ajudam a levar ele até a deusa, mas Toma é pego pelo exército. A Shogun então consegue derrotar o irmão, mas eles conseguem escapar todos juntos. Para não ser preso, o viajante quer derrotar Shogun. Então a supervisora do grande santuário ajuda ele a derrotá-la, mas a Signora tá com ela também. Ah, e elas nem são amigas, tanto que a Shogun mata a Signora depois. Eles começam a batalhar e a Shogun executa a Signora e permite que o viajante saia. Só que assim que ele tava saindo, a Shogun chega e tenta matar ele de surpresa, mas o irmão a derrota. Por fim, o irmão volta a se encontrar com Denzlev e, explorando juntos, descobrem que a irmã desaparecida na verdade é princesa da Ordem do Abismo e que ela quer se encontrar com seu irmão. Aí, eles descobrem que ela quer executar um plano para acabar com a maldição das pessoas Kanhya, que só tem 1% de chance de funcionar. Então, eles a interrompem, claro. No fim, os arautos de Fatui se reúnem para a cerimônia de luto pela Signora e Pierro promete que vai destruir o mundo antigo para que sua morte não fosse em vão. É bastante coisa e olha que eu resumi, mas agora é sério, obrigado Genshin por patrocinar esse vídeo. Para quem nunca viu a gameplay, é um RPG de ação gratuito com mundo aberto estilizado em anime para PC, celular, console. E se você gosta de jogo bonito com batalhas frenéticas e uma boa história como você viu aí, dá uma olhada no jogo, mano. O link tá na descrição, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos continuar a outra história. Muito obrigado. No ano de 2000 e alguma coisa, quando os planetas Plutão e Netuno trocaram de órbita no sistema solar, o planeta Terra recebe declaração de guerra de um planeta desconhecido, chamado de Planeta X, que tinha o objetivo de conquistar o universo inteiro. Os humanos então mandam os monstros Godzilla e Mothra para defender a Terra. E eles têm que viajar por campos de anéis pelo espaço para acabar com os monstros e derrotar o boss final, o Rei Ghidorah. Enfim, e essa é basicamente a história do jogo, é bem simples, e na gameplay em si, você joga com Godzilla e com Mothra, e você se move no campo como se fossem peças de xadrez, cada um vai andando, tipo, casinha por casinha, e assim vai matando os monstros para ir pro próximo nível. Tem níveis que só vão deslizando pelo lado, com vários monstros te atacando e obstáculos pela frente, e também tem níveis que são lutas de chefe em cada planeta. E você vai indo pela Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão e finalmente, no final, o planeta X, em que você derrota o boss final. Final feliz, fim de jogo, bora pro próximo. Mas, pera, é claro que não termina por aí. Nas profundezas dos fóruns da internet, surge uma história amedrontadora. Então sente-se aí, se acomode e vamos conhecer a história da creepypasta do Godzilla de Nintendinho. Quando eu era uma criancinha, as coisas que eu mais gostava eram o Godzilla e jogos do Nintendinho. Então, quando o jogo do Godzilla saiu, foi um sonho se tornando realidade. Eu não vou mentir que eu me desapontei um pouco, porque o jogo era bem repetitivo e a gameplay era bem mediana, mas naquela época eu realmente não ligava. Eu tinha recebido o jogo no meu aniversário de 10 anos e eu jogava todos os dias. Depois de um ano, eu troquei a fita do Godzilla por um outro jogo chamado Amagon, que depois que eu descobri como era o jogo, eu me arrependi muito. E após isso, eu nunca mais joguei o jogo do Godzilla de novo. Mas enfim, anos se passaram, eu me tornei um adulto, eu não era mais tão fã de videogame quanto era antes, mas um dia bateu a vontade de jogar aqueles jogos antigos da Nintendo, sabe? Só pela nostalgia. Eu fui atrás de comprar um outro Nintendinho. E aí, o meu amigo Billy, ele conseguiu uma cópia do jogo Godzilla Monster of Monsters pra mim. Pra ser sincero, eu não perguntei onde ele arranjou, eu não me importava muito,
eu só tava muito ansioso pra jogar o meu jogo favorito da minha infância. Então, foi isso que eu fiz. E agora senta comigo que a gente vai entender como um videogame se tornou o seu pior pesadelo. Bom, vamos começar do início. Ele começou a jogar normalmente. Era exatamente como ele lembrava que era. A onda de nostalgia bateu rapidamente com o tema de 8-bit da introdução do jogo. Eu tinha esquecido de como era divertido só destruir as coisas com Godzilla. O jogo simplesmente te bombardeava de coisas na tela, vindo de todas as direções, e você é muito grande para desviar de tudo. Não demorou muito para ele chegar no primeiro boss, que foi o Gezora. É um kaiju obscuro que nunca apareceu num filme do Godzilla. Que é um boss irritante, já que ele te encurrala num canto e fica batendo com o tentáculo dele. E mesmo que isso não faça nenhum dano, você só perde tempo e tem um timer lá em cima que, se chegar até 0, tem que recomeçar a batalha. Só que dessa vez algo diferente aconteceu. Assim que o Gezora foi fazer esse movimento irritante, o jogo bugou totalmente e ele nunca parou de bater. O timer era para terminar a luta em tipo 40 segundos, mas eu fiquei preso nessa cena por quase 5 minutos. E depois os gráficos começaram a corromper na tela, com pequenos quadrados vermelhos por toda a parte. Então o que ele fez foi tirar o cartucho do console, deu uma soprada e voltou o jogo. Talvez fosse só um glitch, acontece. E ele conseguiu matar os 2 bosses dessa primeira sessão. O Moguera, sem nenhum problema, e depois o Gezora, que também não ocorreu nenhum glitch dessa vez. Que bom. Às vezes só uma poeira entra no cartucho e isso acontece. Terminando tudo desse campo desse mapa aqui, ele consegue finalmente ir pro próximo nível, que é Marte. Eu dei uma olhada no campo de batalha e eu achei algo interessante. Onde o monstro Varan era pra estar, na verdade, outro tinha tomado seu lugar, o monstro Titanossauro. No jogo original só tinha 10 kaijus, e o Titanossauro não era um deles. Pelo menos era o que eu pensava, né? Talvez o Titanossauro era pra estar no jogo originalmente, mas foi trocado pelo Varan por alguma razão. Isso, na verdade, deixou ele mais animado ainda, porque não só ele estava jogando o jogo favorito dele, mas uma versão diferente com um monstro novo. Então, ele foi correndo pelas fases para chegar logo no novo chefe. Em um momento, ele chegou novamente na batalha contra o Gezora, e estava indo tudo bem. Ele tinha até conseguido derrotar o Gezora antes do ataque dos tentáculos, mas dessa vez o glitch ocorre de novo. Só que agora, assim que o Gezora morre. O sprite do Gezora não afundou como de costume, mas na verdade parece que ele foi devorado pelo glitch, e o seu olho começou a aparecer por toda a tela. Isso com certeza não era normal. Hoje em dia eu sei que esses glitches com o Gezora foram avisos de que algo estava muito errado com esse jogo. Mas eu só ignorei e procedi, chegando no próximo boss. Esse próximo chefe era o Moguera, que mais uma vez estava com um glitch bem estranho. Primeiro que ele estava com o dobro do tamanho, bem maior que o personagem dele, e também estava bem mais difícil de matar, e a luta com certeza não era para ser assim. Então foi um pouquinho difícil, mas assim que ele conseguiu matar o Moguera, ele simplesmente despedaça na tela, como se estivesse derretendo. Alguma coisa está acontecendo aqui. Nada disso estava no jogo original. Nesse momento, tinha chegado a hora de eu lutar contra o Titanossauro, e eu tava com medo de acontecer algum glitch estranho, como tava acontecendo com os outros bosses, né? Mas na verdade, a luta foi bem normal e deu tudo certo. E depois de uma luta até que bem divertida, com um monstro que não era pra estar no jogo, eu derrotei a base inimiga e prossegui pro próximo planeta, que deveria ser Júpiter, mas na verdade, ele chega num planeta chamado Patos, que era no mesmo layout que Júpiter, mas o campo era todo azul ao invés de verde. E era um planeta que, né, não existia, mano. Não era nem do sistema solar e nem da lore do jogo, então só surgiu do nada. Ele checou do outro lado do campo e tinha um novo monstro, que ao invés de ser o Hedorah, era o Biolante. Mas aí é que tá, cara, isso não poderia estar certo. Porque o Godzilla vs Biolante só saiu em 89,
E esse jogo foi feito em 88. Então, como que um kaiju que ainda não tinha aparecido contra o Godzilla estava no jogo do Godzilla um ano antes? Eu inicialmente pensei que os devs tinham colocado o Biollante no jogo pra, sei lá, talvez gerar um hype pro filme do próximo ano, mas aí quem sabe eles mudaram de ideia, eu não sei. Eu tentei de várias formas entender o que estava acontecendo, mas nada poderia me preparar pro que estava por vir. Ele começou a passar pelos níveis normalmente e a música era bem diferente do que ele estava acostumado. Mas o que realmente chamou a atenção dele é que não havia nenhum inimigo, nenhum obstáculo. Só que, a partir daqui, as coisas iam ficando cada vez mais estranhas. Ele chega perto de um chefe e assim que ele se aproxima, a tela só buga e muda do chefe Gezora para um outro boss. E na tela de batalha, o nome ainda tá Gezora, que era para ser o chefe do povo, né? Aquele lá que até bugou, enfim. Só que aparece um outro aleatório, uma aberração. É uma batalha bem mais difícil do que o Gezora, mas com certeza não é o Gezora. O que tá rolando? E assim que ele derrota esse bicho, a tela buga e você consegue ver os resquícios do boss que era pra ter lutado com ele. Ele só continua pro próximo boss, que era pra ser o Mogueira, mas acontece novamente a mesma coisa. Ao invés de ser o Mogueira, assim que ele se aproxima para iniciar a batalha, o sprite do kaiju muda. O que trocou de lugar com o Mogueira foi uma máquina voadora, que lembrava um pouco um alien de Pascagoula, que pra quem não sabe foi um incidente ufológico e de abdução que ocorreu em 73, de pessoas que foram abduzidas por alienígenas enquanto pescavam. E do mesmo jeito da última batalha, quando você consegue derrotar esse boss, o sprite dele buga e vira por alguns segundos o boss que era pra estar ali. E aí, ele finalmente chega no nível laranja do campo de batalha. E, surpreendentemente, era bem diferente. O fundo era todo contaminado de tumores e olhos laranjas. Era uma combinação grotesca com um padrão totalmente desconcertante. E, se você parar pra notar, os olhos estão sempre te olhando. E ele vai passando por mais e mais níveis nesse planeta, que claramente estão totalmente bugados, lutando contra números, códigos, ao fundo de uma música perturbadora. Aquilo com certeza não era o jogo normal. Mas é claro que isso também desperta curiosidade, então ele queria ir a fundo para ver o que estava acontecendo. Em alguns níveis, tinham até imagens, desenhos, simbolismos de alguma coisa que não dava para entender muito bem, mas era como se quisessem passar alguma mensagem para o jogador. Depois que eu derrotei os chefes do campo, a música simplesmente parou de tocar e tinha um novo ícone, substituindo o ícone da base inimiga, e eu não reconheci esse ícone. Parecia uma máscara vermelha tribal, e para ser sincero, eu senti um pouco de pavor só de olhar para ele, e eu não queria entrar lá, mas aparentemente era a única maneira de escapar de Patos. Então eu me movi para lá e iniciei o nível, e isso aconteceu. Sabe aquele sentimento quando seu corpo sabe que você está em perigo extremo? Você começa a recuar e fica todo tenso, enquanto a adrenalina flui pelas suas veias e os seus nervos começam a ficar mais frios. Bom, eu não assisti todos os filmes do Godzilla, mas eu tenho certeza de que isso não tá em nenhum deles. Foi algo que os criadores do jogo só colocaram aqui, mas parando pra pensar, que doente maluco colocaria isso num jogo de criança? Como o Godzilla tinha morrido, ele ainda possui o Mothra, e assim que ele usa o Mothra para tentar passar desse nível esquisito, simplesmente o jogo te manda pro próximo planeta.
um planeta chamado Trance. E só um aviso, a partir daqui não há mais registros em vídeos, apenas imagens. E é claro que as coisas não melhoraram a partir daqui. Nesse próximo planeta tinha um monstro chamado Orga, que não teve o seu filme até os anos 2000, e ele estava aparecendo em um jogo feito em 88. A esse ponto, eu duvido que os devs podiam ver o futuro. Esse jogo tá modificado com certeza, e várias perguntas surgiram na minha cabeça. Quem fez? Quando? Como? E mais importante, por quê? Eu primeiramente assumi que tinha sido meu amigo Billy que me deu essa fita, e ele queria fazer algum tipo de pegadinha comigo. Mas aí eu lembrei que o Billy não faz a menor ideia de como mexer com essas coisas. Não podia ter sido ele, cara. E outra coisa, é possível colocar um ROM ou um jogo hackeado num cartucho? Tipo, muita coisa não bate. E os níveis foram ficando cada vez mais diferentes. Dessa vez apareceu um nível com um ponto de interrogação, que são níveis de quizzes. Ou seja, níveis com perguntas para responder, isso em um jogo do Godzilla. Pois é, não faz muito sentido. Mas quando ele chegou nessa casinha e entrou no nível... Era tipo assim, eram níveis que mostravam um rosto, que eu chamo ele de rosto mesmo. E em cima tinha uma pergunta simples como, você gosta de cachorros? E mais abaixo você poderia responder sim ou não. É só você mover o monstro e dar o botão para responder. E assim que você responde, a pergunta desaparece e o rosto muda a expressão por uns 8, 9 segundos, podendo ser uma dessas aqui. Eu não vi sentido nenhum com o que eu respondia, parecia ser bem aleatório. E depois disso, ele volta para a expressão normal junto com uma outra pergunta. O que foi ficando mais estranho é que, de vez em quando, as perguntas eram bobas ou fáceis do tipo, o sol é quente? A água é molhada? Ou até perguntas mais ridículas pro humor do tipo, o seu cachorro gosta do presidente? Só que, às vezes, as perguntas começavam a ficar um pouquinho mais pessoais e perturbadoras, desrespeitando cada limite ou senso. Como por exemplo, você tá com medo? Você tem mais de 18 anos? Você gosta de machucar pessoas? Você já matou ou estuprou alguma pessoa? Você já foi abusado por um membro de sua família? E sempre que ele respondia, era seguido de uma expressão estática na sua tela, sem explicação alguma. Bom, mas enfim, cara. Ele foi passando pelas fases que foram ficando mais e mais anormais. Eu tava até impressionado com os gráficos desse nível. Tinha uma música meio hipnótica, como se fosse um techno indiano. Eu só não gostava dessas caras nas estátuas, que ficavam me encarando de uma forma amedrontadora. A cada fase que ele passava era uma novidade. Uns cenários que ele nunca tinha pisado, inimigos que ele nunca tinha enfrentado e chefes que ele nunca tinha derrotado. Era tudo novo e diferente. Nada como o jogo original. Era como se fosse um outro jogo total. Assim que eu terminei de derrotar os chefes desse mapa, o rosto vermelho apareceu novamente e a música toda parou. Eu me preparei todo antes de começar o nível. E assim que eu iniciei, eu encontrei alguns obstáculos suspensos no ar. A maioria deles era só pular ou agachar, era bem de boa. Depois de uns 40 segundos, esse bicho começou a me seguir de novo. E eu tava com medo, mas eu já tava preparado, então eu consegui escapar dele. E assim que eu consegui, eu dei uma risada e eu gritei, não dessa vez, cuzão. E eu pensei que eu terminaria ali, mas quando eu olhei pra tela... ele tava me olhando diretamente pra mim. Aquela onda de terror mortal me atingiu novamente, e eu com certeza não tava mais rindo. Eu levantei, eu fui pro banheiro, eu taquei água no meu rosto, dei uma respirada e, quando eu voltei, ele tinha passado pro próximo planeta, chamado de Dementia. Mas ele ainda estava pensando no que tinha acontecido. Será que o jogo escutou ele de alguma forma? Ou foi só uma coincidência? Mas por que foi bem quando ele chegou ao monstro que o monstro olhou de volta pra ele, pela TV? Mas de qualquer forma, nada fazia sentido nesse jogo. E se for uma pegadinha de algumas pessoas, eles estavam indo longe demais. Mas enfim, esse era o campo de Dementia. E o primeiro nível já era um quiz. E novamente, tinha perguntas mais simples como: você sabe nadar? Você gosta de peixes? Você gosta do seu trabalho? E também perguntas mais esquisitas como: você gosta do sabor quando morde uma mulher? Só que também teve uma pergunta de: você gostaria de um novo monstro? E quando ele respondeu sim, o jogo desbloqueou um novo monstro jogável, chamado de Anguirus.
Mas bom, chegando nesse espaço azul, o jogo lança na tela um frio impiedoso. O nível do frio impiedoso era bem azul, e realmente passava um sentimento de frio. E quando eu joguei por esses níveis, eu senti uma ansiedade horrível. Eu sentia que quanto mais eu caminhava pelo nível, mais eu chegava perto de algo inexplicavelmente mal. Eu não queria admitir, mas depois que eu joguei esses níveis, eu senti que esse jogo poderia fazer você sentir certas coisas. Enfim, ele passa pelos monstros em níveis novos que não tinha no jogo original e chega mais uma vez na Máscara Vermelha. E ele percebeu que, se ele quisesse entender o que estava acontecendo no jogo, ele teria que derrotar tudo e chegar até o final. E mais uma vez, ele tinha que fugir desse bicho vermelho. Dessa vez, em um momento chegava uma parte que você tinha que nadar em sangue, e essa besta continuava perseguindo ele assim mesmo. Depois de correr muito, ele conseguiu escapar do monstro, e com um sentimento de alívio, ele dá uma respirada funda e vai pro próximo planeta. No jogo original, esse planeta aqui era para ser o Plutão, mas dessa vez era um planeta chamado Entropy, com um layout bem diferente, bem maior e diverso. A música de fundo era tipo um violino, que com o tempo ficava meio distorcida e me fazia sentir meio deprimido e desconfortável. Eu não sei, isso era algo que eu não gostaria de escutar enquanto eu dormia, por exemplo. E iniciando, mais uma vez, um nível de quiz. Você tem algum arrependimento? Algumas pessoas merecem morrer? Você já matou alguém? Você quer matar alguém? Prosseguindo nos níveis, esse mundo era num ambiente de floresta, com um fundo totalmente escuro, com as árvores o cercando e o deixando vulnerável. Depois de passar por esses ambientes, eu queria jogar os níveis com a TV como ícone, que eu não sabia o que era, então me chamou a atenção. E entrando no nível, era bem estranho. Só tinha um personagem na tela, que utilizava uma camisa que eu usava quando criança, e era extremamente igual, e só ficava nessa animação e mais nada, não dava pra jogar, nem me movimentar, nem nada. E quando eu clicava em qualquer botão, eu voltava pro mapa do jogo. Até que ele chegou em um certo nível que ele sentia que estava cada vez mais próximo da verdade. Que era um nível que era só um campo aberto e reto, com uma grande lua no céu. E imediatamente eu comecei a sentir medo. Isso vai parecer loucura, mas a verdade é que o jogo fez esse nível a partir de uma das minhas memórias. A lua então começa a descer no nível, ela racha e de dentro dela sai uma figura humanoide enrolada, cai na água e de lá surge uma criatura imensa, que foi uma batalha difícil, mas ele consegue derrotar. Só que depois dessa batalha, eu tenho tentado manter a minha promessa em suprimir essa memória, mas parece que eu vou ter que tirar isso do peito. Essa é uma memória muito dolorosa pra mim, mas o jogo já sabe disso e eu acho que você também deveria. Eu vou só falar as partes que importam, porque eu não quero trazer essa experiência de volta na minha cabeça. Bom, é o seguinte, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma namorada chamada Melissa, e ela sofria algum tipo de transtorno mental, que levou ela a ter alguns, digamos, episódios. Quando ela tava em um desses episódios, ela só ficava de pé ou sentada, só que perfeitamente reta e imóvel. O seu rosto perdia qualquer expressão instantaneamente. Ela falava coisas bem claramente, sem qualquer sinal de emoção. E quando terminava de falar, começava a tremer por inteira. Enterrava as mãos no rosto e ficava em silêncio por minutos. Eu não consigo transmitir o sentimento que isso me deu em palavras. E eu não vou tentar. Você tinha que ver pessoalmente para entender. Mas, apesar disso, ela era uma pessoa muito gentil e eu me importava muito com ela. A gente gostava muito de ir nesse campo à noite e olhar as estrelas e tal e só ficar de boa. Só que teve uma noite que ela não disse nada. Simplesmente nada. Ela apenas olhou diretamente para a lua, tremendo. Eu tentei falar com ela, mas de repente ela se levantou e correu direto para a rua. Eu tentei impedir ela, mas já era tarde demais. Ela foi atropelada por um caminhão e foi morta naquela noite. Eu a olhei bem nos olhos quando as rodas passaram sobre o seu pescoço, e essa visão sempre me assombrou. E eu sei que o jogo sabe disso, porque depois que eu derrotei esse chefe da lua, isso aconteceu. Melissa, se mate. Uma sequência de telas foi aparecendo. Primeiro só com o nome da ex-namorada morta dele, a Melissa, e seguido com o texto se mate. E depois, a tela é preenchida com vários se mates. E o rosto do monstro vermelho é formado na tela.
Bom, e a partir desse ponto, a gente já pode ir caminhando mais pro final. O jogador já tinha entendido que era algo sobre ele, era algo pessoal, então ele queria ir a fundo e terminar logo com isso tudo. Mas claramente o jogo estava vivo de alguma forma, testando se o jogador iria continuar jogando. E ele se perguntava, tipo, esse jogo tá lendo minha mente? Isso não parecia possível, mas tinha alguma outra explicação? Se ele desligasse a TV e só quebrasse o cartucho, ele sabe que nunca conseguiria parar de pensar no que tinha acontecido. Ele não sabia se era o jogo que mantinha a vontade dele de continuar, que o jogo controlava ele de alguma forma, mas ele só sabia que queria muito terminá-lo. E ele pensou que qualquer coisa, ele tinha um controle remoto da TV do lado dele. Então, se tudo der errado, era só desligar a TV, certo? Quaisquer que sejam os poderes que o jogo tenha, eles pareciam estar confinados ao que era mostrado na TV. E seja lá o que sua conexão mental pudesse fazer, essa possível conexão mental era o que me preocupava. Eu ainda não sabia com o que estava lidando. Os níveis continuaram, dessa vez era a temática de um labirinto, e o sentimento de desconforto continuava. Em uma parte do nível, ele chegou a ter uma cabeça, com os olhos abertos, encarando a tela. Na noite que a Melissa morreu, ela teve uma expressão em seu rosto que era exatamente assim. Até quando ela foi acertada pelo caminhão, ela ainda continuava com essa expressão. Eu sinto como se algo realmente estivesse me observando de trás da tela. No final do planeta, novamente, a máscara vermelha o esperava. Mais uma vez, com a perseguição pelo monstro vermelho, dessa vez num grande labirinto vermelho, o monstro voava e destruía as paredes facilmente. Foi difícil, mas ele conseguiu escapar. E assim, pro penúltimo mundo, Extus. Extus era um planeta mais pro roxo, mas fora isso não parecia muito diferente dos outros, só o layout que mudava um pouco. Indo primeiramente pro nível de quiz, o rosto faz perguntas básicas como: os elefantes respiram? Verde é sua cor favorita? Você consegue voar? Só que, do nada, você vai sentir minha falta? Passando pelos níveis desse planeta, ele chega numa área que o ícone é um de cemitério. E como esperado, o nível é um cemitério também. E ele foi andando pelo grande cemitério e nada estava acontecendo. Só que, em um momento, ele percebeu que estava tocando a música Prayer for Peace, só que na versão em 8-bit. Que é uma música do primeiro filme do Godzilla, e, de acordo com ele, uma música muito triste e poderosa, até nessa forma. Depois de uns 2 minutos, eu encontrei algo. O meu primeiro instinto foi correr, mas essa estátua azul só estava lá, flutuando em paz. E como ela estava em cima de uma capela, eu assumi que fosse, sei lá, um anjo, e me deu um sentimento estranho. Bom, eu não diria feliz, mas era como se eu estivesse em paz, de alguma forma. Infelizmente, cortando abruptamente esse sentimento, a besta vermelha aparece, e com um grito horrível e uma música assustadora, o nível se modificou e encheu-se de corpos ensanguentados. Assim que o monstro começou a correr, o anjo entrou na frente, e o monstro vermelho ataca ferozmente a figura, e sangue começa a sair dos seus olhos. Eu queria salvar o anjo, mas não tinha como. Eu tinha que honrar o seu sacrifício por mim, e ele continuou me seguindo enquanto engolia o anjo, até depois de rasgar suas pernas. E quando eu vi isso, eu transformei o medo que eu tinha em ódio. Agora eu odeio esse monstro. Ele era o puro mal, e eu só queria que ele morresse. Então eu decidi falar com ele, assim como eu tinha feito níveis atrás. Aí eu falei: você vai pagar. E isso aconteceu. Eu não fazia ideia do que estava por vir depois da minha ameaça, e nada poderia me preparar para os horrores do próximo planeta. E aqui estamos no último planeta. Eu não gosto de falar dessa parte e ainda me incomoda muito, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Chegando nesse ponto, ele já tinha certeza que o jogo não era natural. E mesmo que cada planeta já fosse estranho, o Zenith parecia um pesadelo, com um mapa todo vermelho em textura de sangue, e uma música amedrontadora de fundo. O primeiro nível era o do quiz, só que a primeira coisa que apareceu foi: saia daqui. O rosto não tinha feito nenhuma pergunta. O rosto estava só pedindo para ele sair e ir embora, enquanto cuspia sangue e produzia glitches horríveis na tela. Ele saiu do nível e a partir daqui foi tudo piorando. Ele entra num nível que é uma outra TV e só aparece isso na tela. Sem animação, sem música, um corpo morto com fogo de fundo.
tudo que aparecia na tela parecia que queria fazer com que o jogador não continuasse jogando. Era como se algo no jogo queria o avisar de que a última palavra do jogo seria terrível. Mas é óbvio que ele queria ver o que estava no fim. Ele precisava disso, afinal era com ele. O jogo estava devendo algumas respostas. E pensando que não pudesse ficar mais estranho, o jogo foi deformando mais em tons de vermelho, numa bagunça de carne e sangue grotesca, ficando quase que irreconhecível. Até que no meio da jogatina, do nada, aparece uma tela preta escrito Mãe, e mais nada. Fica assim por 30 segundos até voltar pro jogo normal, como se nada tivesse acontecido. Até que finalmente, mais uma vez, ele chega no rosto vermelho. E antes de entrar no nível, ele pensou: ok, eu tô aqui, esse é o fim, é só mais um e depois acabou tudo. Eu tenho que ter coragem pra enfrentar isso aqui. Só que eu entrei na fase e... nada. Só o Godzilla com uma tela preta. Eu andei pra lá e pra cá, eu tentei atacar, mas nada aconteceu. Até que eu ouvi algo. Ele teria que enfrentar o bicho vermelho, ou melhor, o Red, de cara a cara. Assim que a batalha começou, felizmente, o Red não dava mais hit kill. Só que o primeiro ataque do Red no Godzilla, eu senti. Assim que as garras passaram pelo Godzilla, eu senti em mim. Eu sei que é normal as pessoas reagirem quando levam algum dano no videogame, mas não era isso. Eu senti dor física real, e na hora eu pausei o jogo. Ele decidiu olhar em seu próprio corpo, para ver se tinha algum arranhão ou algo do tipo. Mas não tinha nada. Era como se as dores surgissem de dentro dele, uma dor sem marcas. Eu ficaria desapontado em não ver o final do jogo, mas o risco não valia mais a pena. Tava me causando dor verdadeira. Só que assim que eu fui me levantar para desligar o Nintendinho, eu simplesmente não conseguia me mexer. Eu tava paralisado na minha cadeira. Os únicos músculos que se moviam eram meus dedos. E uma nova mensagem apareceu na tela. Você não vai sair. Então eu comecei a gritar, desesperado. Mas só um barulho fraco de alguém sufocando saiu. Eu ainda não consegui me mover. Então eu falei: me desculpa que eu te insultei. Não foi minha intenção. Eu não sabia que as coisas iam ficar sérias. Por favor, só me deixa aí. Se você me deixar aí, eu prometo que eu nunca vou contar pra ninguém sobre isso. Também não vou jogar o jogo nunca mais, por favor. E o Red responde: sua minhoca patética. Agora já é tarde demais. Só um vai sobreviver. Essa afirmação era clara. Só um dos dois iria sobreviver. Ou ele, ou o Red. Eles começaram a lutar intensamente. E a cada dano que o Red dava no Godzilla, ele sentia tudo. Até que... quando isso me acertou, eu realmente gritei. Eu gritei tão alto que alguém no meu apartamento deveria ter ouvido, mas ninguém ouviu. Só de olhar essa imagem me machuca, me lembrando do incêndio no meu corpo. A batalha tinha timer, e assim que o timer acabou, ele tinha que escolher um outro monstro que ele conseguiu durante o jogo para lutar contra o Red. Então primeiro ele tentou com Anguirus, e depois ele jogou com Mothra, que o Red simplesmente o pegou com as garras e o engoliu. Eu senti uma dor agonizante, como se estivesse sendo esmagado até a morte. E juntou essa dor com a questão que eu não estava conseguindo me mover, tava muito horrível. Eu queria tanto que acabasse, e eu nunca quis tanto isso na minha vida. Mas ainda tinha um monstro à escolha dele, o Solomon. E assim que o Solomon entra no campo de batalha, o Red fala: traidor, eu sempre te odiei. Você vai morrer igual os outros. E um texto azul dizendo: eu prefiro morrer do que servir você. E o Solomon consegue derrotar o Red. Eu pensei que eu tinha ganhado, mas alguma coisa estava errada. O Red não estava afundando no chão, e eu ainda não consegui me mover. O Red ainda estava vivo, e então, de repente, o Red fica enorme. Eu ainda não terminei com você. Depois de derrotar o Solomon, o Red cresceu muito e teletransportou todos para o inferno, e agora tinha uma barra de vida imensa. O Solomon era o monstro mais forte, mas nem ele tinha chance. Era como lutar contra uma montanha. O Red então derruba o Solomon e pisa em cima dele, destruindo cada osso em seu corpo. Você é fraco. Seus monstros são fracos. Vocês todos vão morrer. Ele então tenta jogar o próximo monstro que tem à disposição, e o Red só enfia o corpo dele com agulhas quentes, até ele colapsar no chão. Você não pode ganhar,
Zachary. Eu perguntei pro Red como ele sabia o meu nome. E ele respondeu: eu te conheço faz um bom tempo. Eu vou te contar um segredo. Eu matei a Melissa. Por anos, ela estava sendo torturada por algo que ninguém entendia. Agora eu sabia o que era. Agora eu entendi porque ele zombou da morte da Melissa. Porque ele foi o responsável. E dessa vez, ele iria me matar. Me mande seu próximo monstro. Eu vou terminar com seu desespero fútil. E assim que o Red diz essas palavras, ele manda o Zachary de volta pro campo, com apenas 3 ícones no mapa. O Godzilla, o Red e um quinto monstro, que ele não conseguia selecionar. Ele continua a batalha contra o Red então, que é óbvio que chegou rapidamente ao fim. O Red coloca o Godzilla inteiro em sua boca e o engole. E assim, game over. Eu senti meu coração paralisar. As minhas mãos começaram a ficar fracas e formigando. E mesmo com a minha visão ficando borrada, eu fiquei apertando A, sem parar. E aí, isso aconteceu. A força do Red estava sendo desafiada por uma outra força, que impediu de me matar. E quando eu recuperei minha visão, eu vi... Zack, nós não temos muito tempo. Quem é você? Você já me conhece, eu sou a Melissa. Quê? Como isso é possível? O Red me contou que ele te matou. Isso é verdade. Mesmo após a morte, ele me tortura. Se você não conseguir parar ele, ele vai fazer a mesma coisa com você. Mas como que eu vou parar ele agora? Eu não posso lutar contra o Red, mas tem um que pode. Eu vou libertá-lo das garras do Red. Não desista. Eu te amo. As palavras dela alcançaram dentro de mim. Eu não posso morrer assim. Eu tinha que lutar não só pela minha vida, mas para salvar a Melissa e o mundo que ela habita. E com isso, a Melissa consegue desbloquear o quinto monstro pro Zachary, a Cassius, a Luz Dourada. E eles lutaram até o final. A Cassius era muito forte. E mesmo com o tamanho e força do Red, o Acacius dá o último golpe e o Red é destruído. O seu corpo desintegra e afunda no chão. O corpo do Zachary desparalisa e ele consegue levantar de novo. Nós conseguimos! Nós vingamos a morte da Melissa. E eu senti uma felicidade genuína. Até eu lembrar de tudo que aconteceu até agora. Todos os monstros que batalharam e morreram. Eu estava prestes a chorar, mas o jogo continuou. Lágrimas de felicidade correram pelas minhas bochechas. Fazia anos que eu não chorava tanto assim. Tudo que eu passei, tudo que eu descobri. E agora, o jogo estava chegando a um fim. Com os monstros que eu joguei, a salvos. Mas a Melissa ainda tinha algo para falar para mim. Nós estaremos juntos novamente, algum dia. Meu nome é Zachary, e hoje fazem 3 semanas que eu joguei o jogo do Godzilla pra NES. Depois que eu terminei o jogo, eu lembro que eu só deitei na cama de exaustão e apaguei. No outro dia, eu liguei pro meu amigo Billy e eu pedi pra ele vir até meu apartamento. Eu mostrei todas as fotos que eu tinha tirado. E de início ele não tava acreditando, mas depois ele percebeu que eu tava sério. Ele jurou pra mim que não tinha mexido no jogo e que tinha conseguido um cartucho com um amigo dele que faz trocas de jogos antigos. Eu liguei pra esse amigo e ele também não sabia de nada e ficou mega surpreso quando eu contei a história. Ok, isso não tava indo a lugar nenhum. Deixamos isso pra lá e ele foi embora. Desde aquele dia, o Billy não falou muito comigo. Eu sinto que ele se culpa por tudo isso. E pensando agora, o que mais me deixa curioso foi quando o Red falou que já me conhecia faz um bom tempo. E até hoje, eu sinto que eu tô sendo observado. Eu peguei a fita e eu fui pra um rio perto da minha casa, pra atacar no lago e acabar com tudo isso. Mas aí eu olhei pra baixo e eu lembrei da Melissa. O que eu senti jogando isso foi genuíno. E de alguma forma, isso tudo salvou sua alma. Então eu sentei, eu pensei muito e decidi vender a fita online. Eu não queria dinheiro nem nada, sabe? Eu só não queria ter que lidar com tudo isso de novo. E eu não posso garantir a segurança de quem for jogar esse jogo, e eu nem sei se algo vai acontecer, mas um aviso para o novo dono do Godzilla NES. Se você sentir algo estranho ao jogar o jogo, desligue imediatamente. Bom, e assim termina essa história maluca. É uma creepypasta bem longa e bem antiga, iniciando lá em 2011, escrita por uma pessoa chamada Cosby Duff. Ela é dividida em 8 capítulos, com centenas de fotos para ilustrar a jornada do Zack nesse terror.
A gameplay que você viu é um jogo fictício feito por um fã da Creepypasta que só tentou replicar os acontecimentos da história. Mas o jogo não tá completo, por isso que a gente teve que depender de imagens depois, né? Bom, e é uma creepypasta um pouco polêmica. Pra ser sincero, eu admiro todo o trabalho envolvido. É bem rico em detalhe e com fotos pra cada acontecimento, mas eu não sou muito fã da coisa de namorada morta e o jogo te controla e você não consegue se mexer, tem que salvar uma da pessoa, o jogo fala com você, tipo, poderia ser tanta coisa, sabe? Mas ficou num negócio meio clichêzão genérico de jogo amaldiçoado e só não teve muita originalidade, sabe? Fora que teve parte que foi muito arrastada de detalhe que, tipo, tanto faz, não agregou em nada pro final, que eu nem mostrei aqui, senão o vídeo teria 3 horas por aí. Bom, mas em geral eu curti a história e toda a questão de ser um jogo mó específico de Godzilla de NES e sei lá, não Mario ou Sonic XZ da vida. E também tá sendo feita uma nova história, chamada de Godzilla Replay, da história de uma pessoa que comprou a fita do Zack e foi testar ele mesmo para ver se algo acontece. E com as críticas que o autor recebeu, eu tenho certeza que vai ser melhor, mais promissor. Mas infelizmente ainda não tá completo, então eu não vou falar nada sobre tão cedo. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Apesar de tudo, né, tipo, eu achei bastante interessante em geral. E é isso, mano. Se puder deixar um like, eu agradeço. E a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima e falou. Tchau, tchau.